Olha, um dos maiores absurdos que está acontecendo nesse momento é o STF empurrando a lei da dosimetria com a barriga, né? A lei da dosimetria foi aprovada no início do ano, aprovada pelo Congresso, o Lula vetou, o Congresso foi lá, derrubou o veto, um acordo que tinha sido feito com esse pessoal, um acordo que, né, para não deixar a coisa muito feia para o STF e reverter um pouco do malefício que foi feito por essa atuação absurda do STF contra as pessoas do 8 de janeiro. E agora a informação que a gente tem é que a lei da dosimetria só vai ser julgada a partir de agosto. Então vamos lembrar, lá no início do ano o STF, o Congresso derrubou o veto do Lula, de forma que já poderia aplicar imediatamente a lei da dosimetria. Aí o Alexandre de Moraes, numa atitude sem nenhum respaldo jurídico, sem nenhuma lógica jurídica, diz que vai suspendeu a lei porque o STF iria julgar se ela é inconstitucional ou não, isso traria insegurança jurídica. Que coisa é essa? Toda lei tem presunção de validade. A menos que o STF declare que ela é inconstitucional, ela está valendo. Não tem esse negócio de, não, tem que suspender a lei para esperar para ver se o STF vai definir se ela é inconstitucional ou não. Olha que absurdo isso, cara. Claramente o Alexandre de Moraes está fazendo isso, porque ele quer manter as pessoas do 8 de janeiro reféns dele, né? E o pior é o seguinte, a impressão que dá aqui é que vai chegar em agosto, eles vão tentar empurrar esse negócio, porque depois é eleição, eles não vão querer dar essa vitória para o Bolsonaro, a liberação das pessoas do 8 de janeiro antes das eleições esse ano. Vão querer empurrar isso daí mais ainda, vai deixar para depois das eleições e para não dar uma vantagem para o Bolsonaro nessa história. Cara, isso é muito triste, isso é muito errado. De todas as injustiças absurdas que o STF tem feito para tentar destruir o Bolsonaro, essa daqui é uma das mais cruéis, porque envolve pessoas que não têm a capacidade de defesa. O Bolsonaro está sendo muito maltratado com esse processo, evidentemente, mas ele é um cara grandinho, ele está acostumado com política. Esse caso do 8 de janeiro é muito pior. As pessoas são pessoas humildes, pessoas que não fizeram nada de errado, a gente sabe disso. Foi um processo aqui absurdo do ponto de vista jurídico, pessoas que foram culpadas por meramente estar lá no protesto, uma perseguição absurda, penas totalmente descompensadas, coisas que não tem nenhuma lógica, né? Um julgamento show, obviamente. E agora, depois que o Congresso fez a coisa toda, chega-se nessa situação em que eles vão empurrando com a barriga. Por conta do Alexandre de Moraes e do Goné. O Goné demorou um tempão para responder o caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de junho de 2026, às 8 horas da noite. Essas notícias foram sugeridas por Guria Libertária, Judiciário Freestyle e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é mais um absurdo feito pelo Alexandre de Moraes, pelo STF, por essa banda podre do STF, né? Mais uma hermenêutica pentadimensional tirada do rabo, ou seja, não tem lógica nenhuma, a lei ela tem presunção de validade, de constitucionalidade, a menos que ela seja declarada inconstitucional. Não tem por que suspender uma lei aguardando a decisão de constitucionalidade, ou seja, criou-se quase que um novo mecanismo jurídico no país, um mecanismo legislativo no Brasil. Você tem que aprovar no Congresso, tem que o presidente sancionar, depois tem que o STF sancionar também, né? Praticamente é isso que o Alexandre de Moraes está dizendo que tem que passar a existir aqui no Brasil, o que é errado, né? Isso sem contar que não tem nada de errado com a lei da dosimetria. É uma lei que está plenamente de acordo com a presunção do Congresso, inclusive com a competência do Congresso, né? Dentro do direito do Congresso fazer isso, né? Então, inclusive, o PGR se manifesta por rejeições de ações que pedem suspensão imediata da lei da dosimetria. Ou seja, o STF, o PGR, concordou que a lei da dosimetria é válida e deve ser aplicada, né? A PGR se posicionou contra a suspensão imediata da lei da dosimetria que beneficia condenados por atos golpistas. Em parecer enviado ao Supremo sobre 4 ações que questionam a constitucionalidade da norma, relatadas pelo Alexandre de Moraes, o procurador-geral Paulo Goné afirma que a lei deve permanecer em vigor enquanto o mérito dos questionamentos no Supremo não é julgado. Ou seja, o óbvio do óbvio. Como eu falo para vocês, a lei ela tem a presunção de validade. Se depois for declarada inconstitucional, é outra coisa, mas ela tem a presunção de validade, né? Segundo ele, os argumentos apresentados nas ações diretas de inconstitucionalidade junto ao Supremo não demonstram fundamento suficiente para justificar a suspensão cautelar. Só que nesse meio tempo, ele levou um tempão para responder isso daqui, levou 27 dias, o Alexandre de Moraes deu 5 dias para ele responder, ele levou 27 dias para responder, e agora a justificativa deles é que está muito perto agora do recesso, o recesso vai começar agora em julho, no dia 1º de julho, então
vamos deixar para depois do recesso essa decisão. Ou seja, uma maldade absurda isso, cara. Chega a ser crueldade esse tipo de coisa, sinceramente, né? Aqui, ó, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, tinha dado um prazo de 5 dias para a PGR se posicionar. A equipe de Paulo Gonet, porém, se manifestou somente na última quinta-feira, à espera de 27 dias, né? Ou seja, já é um absurdo que o Alexandre de Moraes tenha suspenso a lei. Mais uma vez, não tem nenhuma lógica a suspensão da lei. Outra coisa é dizer que ele deu o parecer contra a suspensão da lei, né? E ainda tem um parecer contra a inconstitucionalidade da lei, ou seja, para dizer se a lei é inconstitucional ou não. Mas é lógico, se ele é contra a suspensão, ele vai ser contra a inconstitucionalidade também, né? O entendimento é esse. O que eles queriam só é empurrar com a barriga a coisa, manter as pessoas como reféns do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está com medo, porque ele sabe que vai vir Magnitsky para ele aí daqui a pouco, ele sabe que ele está fazendo coisa errada, então ele vai ser punido. E daí ele está com essa ideia de manter as pessoas reféns nessa situação, né? E aqui, o Gonet argumentou que não houve violação ao princípio do bicameralismo ou devido processo legislativo na análise do veto presidencial pelo Congresso que levou à sanção da lei. As alterações promovidas no texto pelo Senado não foram, de acordo com ele, substanciais a ponto de exigir o retorno da proposta à Câmara dos Deputados, né? Então, ou seja, não teve nada de errado nessa história. O que aconteceu, ele está valendo a lei da dosimetria. Aí o ponto todo é esse, eles querem empurrar isso para depois das eleições, porque eles entendem que se eles votarem a dosimetria e considerarem a dosimetria válida e começarem a soltar o pessoal do 8 de janeiro, isso vai dar vantagem para uma vitória do Flávio Bolsonaro, uma vitória da direita, né? Então não pode, temos que ajudar o Lula, ó, dedão na balança, fazer tudo o que for possível para ajudar o Lula a ganhar a eleição esse ano a qualquer custo, né? Ai, mas as pessoas estão presas ainda, pessoas que deram para estar soltas, que pela lei deveriam estar soltas, que pela lei já deveriam estar cumprindo prisão domiciliar e coisa e tal. Ah, mas não interessa, o mais importante de tudo, deixa todo mundo se fuder, o mais importante de tudo é a gente reeleger o Lula na cabeça desse pessoal, né? Então tá aqui, ó, ele fez aqui, ó, o procurador também diferenciou a lei aprovada do conceito de anistia a crimes contra o Estado, anistia extingue a punibilidade, não sei o que lá. Ou seja, o PGR se posicionou de forma correta nesse caso. Só que levou 27 dias para isso. Podia ter respondido no dia seguinte. E isso já teria sido julgado, já teria sido aplicado e as pessoas já estariam soltas, ou pelo menos já estariam cumprindo prisão domiciliar ou cumprindo prisão aberta. Um absurdo isso, tá? O Sérgio Moro diz aqui, ó, ninguém entendeu o motivo para a lei da dosimetria não ser aplicada. Não há absolutamente nenhum precedente nisso na história do direito brasileiro. Não existe suspensão da lei porque pode ser que ela seja inconstitucional. Que porra é essa? Só na cabeça do Alexandre de Moraes, na cabeça distorcida do Alexandre de Moraes, que vale um negócio desse. A lei tem presunção de validade. Se foi aprovada pelo Congresso, ela tem presunção de constitucionalidade. Se depois declarar inconstitucional, aí é outra história, né? Aqui, ó, o senador Sérgio Moro voltou a defender nessa sexta-feira o fim da suspensão da lei da dosimetria. O problema é isso, né? Nem o PGR entendeu o motivo pelo qual a lei da dosimetria não está sendo aplicada ainda, explicou ele lá, né? O PGR respondeu agora. Só que aí respondeu agora exatamente no finalzinho do processo, antes do recesso. Aí eles estão dizendo que, não, mas tem só duas sessões agora no STF, e é muito bom isso, né? Tem uma semana em tese até dia 1º de julho, né? Na verdade, 1º de julho é na quarta-feira da semana que vem, né? Ou seja, se o pessoal do STF trabalhasse como você trabalha, como eu trabalho, teria vários dias para fazerem essa votação da lei da dosimetria por lá, né? Mas é lógico, eles falam que só vão ter 2 sessões, e nesse caso não dá tempo, não sei o que lá. O Supremo só terá mais 2 sessões plenárias antes do recesso, na quarta-feira, dia 24, e na quinta-feira, dia 25. A pauta está superlotada, com 25 processos. Então não tem com alguns deles complexos. Pô, empurra esses complexos para depois da coisa, que pelo menos você libera as pessoas que estão sofrendo com uma lei que já permitia a libertação delas e são mantidas reféns por causa do Alexandre de Moraes, cara. Realmente um absurdo isso, bicho. Realmente uma coisa... Só a maldade explica o que o Alexandre de Moraes fez. Só a maldade. O interesse dele de manter essas pessoas reféns. Porque ele sabe que vai tomar uma Magnitsky, né? Então ele quer usar isso daí para dizer, olha só, se me der Magnitsky, eu vou manter o pessoal preso mais tempo e coisa e tal. Cara, é muita maldade isso, cara. É muita crueldade. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.